Hoje eu tenho a honra de ter aqui conosco para compartilhar a palavra, pastor Atílio. Pastor Atílio, chega aqui, pastor. Ele é casado com a Sandra e tem 9 filhos, gente. Uma salva de palmas, né? 9 filhos. Não é para qualquer um, não. Tem 9 filhos e 10 netos. Em 88 ele foi ordenado, ficou lá em Sete Lagoas até 94, é isso? E depois, em fevereiro de 94, ele assumiu a primeira igreja batista em Guaianazes, que ficou por lá por 30 anos e me parece que está saindo, está vindo para Indaiatuba. Oh! Isso é muito bom, gente. Eu quero... Gente, a gente olha para ele, já fica amigo, tem uma cara de gente boa mesmo. Ainda não comemos. Se for igual os filhos, né, Laila e Felipe, são gente muito boa. Eu quero fazer uma correção aqui, que foi falado de manhã errado. Estamos vivendo um tempo muito diferente na nossa igreja, onde a gente trouxe 2 corintianos para pregar domingo de manhã e à noite, ainda com o Corinthians ganhando hoje, do Flamengo. Isso é um negócio fora do comum. Nossa, é assim, a confluência de planetas, né, que Deus, tudo isso aí. Mas como o pastor, e o Rafa me lembrou bem, ele pregou sobre, o pastor Nino pregou sobre casa de refúgio. Então a gente está abrigando os corintianos aqui. Deus abençoe. Desculpe a brincadeira. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida do pastor Atílio, que ele seja um canal onde o Senhor fale conosco. Obrigado pela vida dele, história dele. E, ó Deus amado, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, através dessa palavra, que a gente receba com ações de graça, com desejos de transformação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. No fundo, todo mundo é corintiano. A Bíblia diz que todos são pecadores. Você vai discordar? Irmãos, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Na verdade, foi um equívoco meu. Eu não gosto de sair para pregar no primeiro domingo, porque é dia de ceia da minha igreja. Eu não me ausento. Quando o pastor me convidou e falou que era aniversário, eu pensei que fosse na sexta. E aí eu aceitei. Aí eu dancei. Quando eu vi domingo, eu falei, puxa vida. Não, eu tenho por princípio valorizar e priorizar a minha igreja, né? A igreja que eu sou pastor ainda. Estou deixando o ministério agora em dezembro. Na verdade, cheguei para os líderes da igreja, na reunião, e comecei o meu discurso falando a respeito de um texto que li, texto antigo, de um pastor, nos dando 4 conselhos para os pastores. Primeiro conselho de Jetro: não faça tudo, divida, reparta. Tem gente boa na igreja que sabe fazer melhor que você. Então, na igreja nós temos muita gente boa, capaz, a gente então distribui da liberdade aos irmãos. O conselho de Jesus estava mais preocupado com a igreja do futuro que a sua igreja momentânea, né? Então é importante, quando a gente sai, a gente deixar uma igreja melhor para aquele que chega. O conselho de João Batista, que ele cresça e diminua, o mais importante é que o Senhor seja glorificado, não a dimensão do seu ministério, mas que ele seja honrado. E o conselho de Pelé: saia quando você estiver jogando bem. Eu acho que ainda estou jogando bem, acho. Não é lá grandes coisas não, mas eu acho. Porque chega um momento que daqui a pouco os irmãos começam a falar, o pastor está pitando na curva, já está brigando com os irmãos e não tem ninguém. Ó, reverência, todo mundo calado aí. Então começa
Aí é bom você sair quando você está jogando bem. Então, eu disse aos irmãos que em 3 meses queria sair da igreja, os irmãos tomaram um susto. Não, pastor, não faça assim não. O senhor faz uma transição, nós temos pastor auxiliar, o senhor passa o cajado para ele. Então, o senhor fica até dezembro, com a possibilidade de ficar fazendo um trabalho de mentoria há alguns anos, etc. e tal, mas não sai assim não. Eu falei, tá bom, melhor, né? Eu não queria ficar na igreja naquele processo de sessão pastoral, aquele desfile de pastores que algumas igrejas fazem, e com um pastor presente, a igreja não tem nem liberdade para orar a respeito do pastor que viria. Então, aí os irmãos acharam por bem ser assim, eu me submeti aos irmãos, então a gente fazer um processo de transição. Em dezembro eu deixo o ministério titular e vou ser auxiliar, não morando lá, mas de vez em quando assessorando à distância, né? A ideia é essa, não sei se vai passar, mas a ideia é essa, porque de fato 30 anos em uma igreja, sair repentinamente é muito complicado para a igreja. A gente cria laços, né? Então, por exemplo, eu fiz casamento, apresentei o filho, depois batizei a filha, depois fiz o casamento da filha e estou apresentando o filho, entende? Dos pais que eu fiz o casamento. Quer dizer, então esse vínculo de uma hora para outra sair é difícil, né? Então hoje a gente está fazendo essa transição. Eu cheguei àquele momento que já não sou senhor da minha vida, chegou a idade que é os filhos que dominam, sou refém deles, e eles fizeram a pressão para que a gente viesse mudar para Indaiatuba. Eu tenho aqui 3 filhos, estou em casa aqui nós temos muitos irmãos da Igreja Batista de Guaianazes, né? Estou vindo aqui resgatar os desviados de Guaianazes, né? Nós temos família, então tenho 3 filhos aqui. O ano que vem vai vir mais um morar aqui. Então, eu acho que talvez 4, talvez 5 filhos aqui. É possível, né? Na verdade, não serão 5, serão 7, porque 2 solteiros estarão conosco. Quer dizer, a gente vai invadir. Não sei se tem estrutura em Indaiatuba para suportar essa multidão, né? Mas é um privilégio, irmãos. As pessoas, você conhece aquele pastor, aquele lá que tem 9 filhos, você está entendendo? É a marca registrada. Eu deixo o assembleano com horário de vergonha. Né? Mas você sabe que é uma preocupação que a gente tem que ter enquanto igreja. A gente não se apercebe que as nossas decisões têm consequências futuras. Nós temos uma cultura ocidental muito individualista. Então você toma decisões e você não pensa nas suas decisões. Hoje, boa parte dos brasileiros, e às vezes parte da igreja, não quer ter filhos. E isso preocupa. Porque se você pegar uma perspectiva islâmica, que eles não têm essa preocupação, eles têm um projeto de domínio geopolítico através do número de muçulmanos. A questão é, quem vai evangelizar esse povo? Quem vai ser sal da terra e luz do mundo? Então eu estou preocupado com o meu conforto. Ter filhos dá trabalho? Claro, eu sei disso. Mas é herança do Senhor, lembre-se disso. Então você quando diz assim, eu não quero ter filhos, você está dizendo para aquele que você diz que é o Senhor, eu não quero ter herança. Isso é uma coisa até estranha, já que você diz que o Senhor é aquele que cuida de você. Então a gente pega a mesma perspectiva do mundo, dizendo, eu não tenho condição financeira para ter mais filhos. Eu não tenho condição de criar mais filhos. A pergunta é, quem é você para dizer que você tem condição de alguma coisa? Aliás, a gente nem ora a respeito. A gente já vai determinando, quero ter só 2. É interessante. A gente diz que o Senhor é Senhor, mas depende, naquilo que eu acho que é confortável, eu delimito. Então é bom pensar nisso. Eu estou dizendo isso porque raramente se vai ouvir isso, tá bom? Estou dizendo isso porque eu tenho autoridade para dizer isso. Raramente você vai ouvir isso. Parece-me que a gente olha, a gente diz, o justo viverá pela fé, entre aspas.
Porque nessas horas é a gente que manda, é a gente que delimita. É a gente que diz, olha, eu só tenho condição. Quem é você para dizer que tem condição de alguma coisa? Quem é você que diz que tem condição de... eu só tenho condição de cuidar de um filho. Que ousadia, não? Quem é o Senhor? O pão nosso cada dia quem nos dá é o... De fato, irmãos, ter 9 filhos não é fácil. Não, na verdade, irmãos, é bênção, irmãos. É bênção. Hoje é uma alegria. Tivemos lutas, dificuldades, provações, com certeza. A gente pode parar aqui e ficar uns 3 dias falando das dificuldades e problemas. Mas que privilégio. Hoje eu estou curtindo os privilégios. Eu sou todo patrocinado pela família. Eu tenho Vans, eu tenho uma calça aqui que eu acho que é TNG, eu tenho essa camisa de linho que eu ganhei, eu tenho um relógio aqui, qual é o nome do trem aqui? Peraí, eu sou diferente, tá? Eu tiro o óculos para enxergar, tá? Bulova. Os filhos? Hoje eu sou privilegiado, eu não preciso mais me preocupar com roupa. Entende bem? Sou patrocinado pelos filhos. E outra, irmãos, eles chegam onde você não vai chegar, são flechas. Chegam onde você não vai chegar. Então, quando você diz assim, eu não quero, porque nós vivemos na cultura de não sofrer, a gente fica evitando o sofrimento. Irmãos, a vida é breve, amados. A sua decisão tem consequências lá no futuro, pensa bem. A gente está pensando, eu não quero, porque a gente evita sofrimento. Poxa vida, se existe um povo que deveria ter habilidade para sofrer, somos nós. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos falar como o Luiz, que faleceu, o marido da Rebeca, o pastor Ademir esteve aqui, lá no velório. O Luiz, com câncer, disse assim, o senhor é bom. Tomando morfina, o senhor é bom. Nós cremos nisso, não é? Então seria interessante, não é o sermão, mas enfim, para você pensar um pouquinho a respeito. O pastor Elias falou sobre presente, e ele pensou em termos de dinheiro, de oferta, e isso é importante, claro que é. Mas eu acho que há um melhor presente que você pode dar para a sua igreja, nesse aniversário da igreja. E eu digo mais, que esse melhor presente que você dá para a igreja é o melhor presente que você pode dar para si mesmo. E eu digo mais além, que esse presente é o melhor presente que você pode dar para Deus. A sua consagração. Diz lá em Provérbios, capítulo 23, verso 26, filho meu, dá-me, pois, o teu coração. Isso é um pedido de um pai. É um apelo de um pai. Agora, é interessante, quando a gente ganha o presente, a gente curte o presente. Não é assim que funciona? Agora, você entregar seu coração para Deus, o que Deus ganha com isso? O que Deus ganha com isso? Nós que somos abençoados quando assim fazemos. Quando nós entregamos, nós é que somos abençoados. Você entrega, mas é você que é abençoado. Porque você já pensou você cuidar da sua vida? Eu tive a oportunidade de jogar futebol com alguns aqui da igreja, inclusive, que a palavra para ele é o seguinte, a natureza marca. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, o camarada é tão ruim, que não precisa marcador. Ele sozinho ele se machuca, ele dá cartão vermelho para ele mesmo. Você conhece gente assim, que diz que joga a bola desse jeito? Pois eu digo para você, pior que isso é alguém que fala, eu vou cuidar da minha vida. Não precisa demônio, não precisa diabo, nada, ele sozinho se enrola. Claro que ele vai dizer que é o diabo, é o demônio, e o diabo diz, olha, não estava nem ali. Ele sozinho se enrolou. A melhor coisa que nós fazemos é a nossa consagração. Dá-me, pois, o teu coração. E este é o melhor presente que você dá a você mesmo. É você que é abençoado. Quando Deus se dispõe a cuidar de você, Ele sabe detalhadamente, especificamente,
por exemplo, de maneira bem tremenda. Jesus diz: olha, quando você penteia o cabelo, Ele sabe muito bem a quantidade de fios de cabelo que você tem na cabeça. Alguns também eu sei, né? Não preciso nem fazer esforço. Mas a ideia é que quando você penteia, cai fios de cabelo. Jesus sabia, Deus sabe quantos fios de cabelo você tinha, quantos você perdeu e quantos você tem. Ele tem cuidado de você. Esse presente que você dá é para você mesmo. Agora, esse presente que você dá, hoje à noite, a sua consagração é o melhor presente que você pode dar para a sua igreja. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler os versos de 6 a 10. Tiago 4, de 6 a 10. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra. O Senhor sabe das nossas profundas limitações. A mim, que estarei transmitindo a palavra, e aos irmãos que estarão ouvindo a Tua Palavra, tanto aquele que fala, quanto aquele que ouve, precisa, necessita da Tua ação e da bênção do Teu Espírito Santo, para abrir nosso entendimento, para nos dar um coração dócil, para ouvir-Te, e a coragem para tomar uma posição de fé diante daquilo que o Senhor ministrar. Nos abençoe, portanto, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amados, nós temos aqui pelo menos 14 verbos, e alguns são imperativos. E eu queria destacar aqui esses 3 verbos aí: sujeitai-vos, chegai-vos e humilhai-vos. É um apelo, uma chamada à consagração. O que é consagração? Consagração é tomar de posição diante de Deus, de entregar o coração, a vida a Ele, inteiramente, integralmente. É como se você pegasse uma folha em branco, assinasse embaixo, entregasse para Deus e dissesse: Deus, preenche. Geralmente a gente faz nossos planos, depois a gente pede a aprovação de Deus. Consagração é o contrário. É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, escreve. Eu estou disposto a cumprir a Tua vontade. Escreve a minha história. Eu assino embaixo. O que vai acontecer eu não sei. Eu sei a quem e com quem estarei caminhando, dependendo e andando. Consagração é isso. E aqui, amados, nós temos esse amado irmão Tiago, que é um exemplo para nós de consagração. Os irmãos sabem que ele foi pastor em Jerusalém. Eu fico pensando Tiago sendo pastor de apóstolo. É fácil ser pastor de corintiano, né? Sabe nada, burrinho, devagar, né? Palmeirense também, meio sujinho, porquinho, etc. Mas ser pastor de gente desse calibre há de ter consagração, há de ser uma pessoa singular em termos de dedicação, e ele poderia omitir ou ser relapso porque ele é meio irmão de Jesus. Essa proximidade de Jesus poderia trazer a ele um certo orgulho, arrogância, uma certa, inclusive, vulgaridade, porque nós temos esse problema causado pelo pecado de vulgarizar aquilo que é sublime, de não valorizar aquilo que é santo. Nós temos essa dificuldade. A convivência faz com que a gente
não aprecia, a gente deprecia aquilo que a gente se acostuma. Isso está conosco, que a gente sempre precisa policiar o coração. Eu tive a oportunidade de ir numa viagem missionária a Cuba, e num momento lá de lazer, em um dia que teve lá um evento e tal, eu estava em Baracoa, que é o extremo leste de Cuba, no mar Caribenho. Só palmeiras, não havia hotel, nada, rústico, local lindo. Aquela praia, que coisa linda, só não bebi água porque era salgada, você não teria bebido. E eu ali me deliciando, e o cubano jogando água para cima, e disse assim: não me gusta. Eu não gosto desse negócio, não. O ai é meu, né? Tá? Eu não gosto. Por que não gosta? Porque está ali. Entende? Perde-se a beleza porque você se acostuma. É como aquele camarada que se preocupou, aliás, separar da sua mulher e divorciar porque ele achou que a mulher estava feia. Arrumou uma segunda mulher, e a tristeza dele foi, depois ele fala: puxa vida, a primeira era mais bonita. Se acostuma, isso é um problema sério. E Tiago não se acostumou com esse privilégio que teve. Inclusive ele era conhecido como joelho de camelo, os joelhos de camelo, porque as pessoas viam as marcas do joelho de tanto que ele orava. Esse era o apelido de Tiago. Tiago foi alguém assim, e ele escreve nos chamando à responsabilidade, ao tomar de posição em termos de consagração. Primeiro, por que você deve consagrar? Primeiro, porque o Senhor é soberano. Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele é digno da sua consagração. Ele é digno da sua devoção. Ele é digno do seu, entre aspas, sacrifício, porque Ele é soberano e Senhor. Os homens passam, a história humana passa, os soberanos e altos e grandes, e por questões circunstanciais, por questão bélica, política, econômica, passam, mas Ele não, Ele reina para todo sempre. Ele é digno de nossa consagração, porque Ele é soberano. Eu lembro, a W. Tozer escreveu um artigo, não lembro nem o nome do rei, eu sei que foi um rei, parece que um faraó egípcio, eu não tenho certeza, mas ele criou a imagem dele, uma estátua, escreveu lá embaixo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa estátua está com a cara na terra. Passou, foi. Só existe um rei que reina para todo sempre. Amém, amados? Esse é digno da sua consagração. E não só isso, ele é rei, mas é um rei em certo aspecto diferente dos outros reis. Porque os reis que nós conhecemos na nossa história, são reis que aproveitam dos seus súditos, vivem de maneira abundante. É como mais ou menos acontece no nosso Brasil, né? O império está aí, né? Brasília é outra realidade, tem nada a ver com o restante do povo, não é? O que se faz ali não se faz em outro local desse nosso Brasil. Esse jeito do imperador ou do rei, do monarca, de curtir, se aproveitar, se deliciar, em função dos seus súditos, que não têm esse privilégio, que sofrem, para que eles tenham essas regalias. Nós temos um rei que serve. Nós temos um rei que veio para servir. E o reinado dele, aliás, o reino de Deus, a essência é servir. Você, como crente, membro dessa igreja, você tem um direito, sabia? Reivindica depois com o pastor Ademir. O seu direito é não ter direito nenhum. Você está aqui para servir, amado. Porque esse rei, ele é digno do seu serviço, e também porque ele cuida de você. Diferente dos outros que se aproveitam. O reinado humano é assim, mas esse rei é diferente. Ele é um soberano que nos abençoa, que tem prazer em nos abençoar, que cuida da gente,
que cuida muito bem, nos detalhes da nossa caminhada. Vale a pena você consagrar a sua vida a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Ele é um soberano diferente desses que a gente conhece na história. Ele é um soberano que te ama. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus te ama. Aí está uma frase que, se você não tomar cuidado, você vulgariza. Sempre tem que ser novidade no nosso coração que Ele nos ama. Amém ou não? Amém. Se alguém chegar aqui e for pregar em João 3,16, você já começa a balbuciar. Não, amado. Não, amado. Deus nos ama. E Deus nos ama como se nós fôssemos o único objeto do amor de Deus. O que significa que Deus te ama personalizado. Só você entende? Paulo dizia assim: Cristo morreu por mim. Claro que Ele morreu por todos, mas só por você. É só por você. É Agostinho que diz que o amor de Deus é individualizado. Ele te ama. Vale a pena você consagrar a sua vida a Ele, porque Ele te ama. Ora, você que diz que crê no Senhor, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não consagrar a sua vida a Ele é incoerência. Se você diz que Deus te ama e você não ter esse desejo de entregar, dizer: cuida da minha vida, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, é incoerência, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele se deu por você, Ele se entregou por você, Ele pagou um alto preço lá na cruz por você. O que Ele fez ali na cruz nunca mais vai acontecer, para todo sempre. A história de Deus poderia ser dividida em antes e depois da vinda do seu Filho. Para Deus não existe nada mais precioso que o sangue de Cristo. Para Deus nós somos salvos por causa do sangue de Cristo. Para Deus nós somos salvos porque em Cristo Deus nos dá tudo. Ele alcançou um crédito para mim e para você que é eterno, que o Pai não pode pagar. Por isso que nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Ora, amados, se eu não tiver um pingo de dedicação a esse, incoerência, irmãos. O mínimo que se espera de você, meu amado, é que assim como você investia no pecado, o mínimo agora é que você faça isso para Deus. E o que a gente vê? Não é bem assim. A gente vê gente que Deus tirou lá do buraco, daqui a pouco a pessoa começa a apaixonar, daqui a pouco ele começa a se acostumar e se torna um crente comum, cheio de vícios. Eu sei que aqui não acontece, mas na minha igreja lá em Guaianazes acontece. Ô irmão, você não vai na igreja? Mas domingo lá eu não te vejo lá. O que vai ter na igreja? O que vai ter na igreja? Lá a gente vai adorar o Senhor, mas não tem mais nada. Coisa horrorosa. A igreja vive em torno de Jesus. Se não tivesse luzes, palco, não importa, Jesus é o centro. O resto é detalhe. O resto é descartável. O foco é Ele. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós, Ele que derramou o seu sangue. E o sangue que Ele derramou lá na cruz, não há nada mais precioso para Deus, meu amado. Nada mais precioso para Deus do que o sangue de Cristo. Eu lembro um pastor chamado Amilcar, já falecido. Ele fez uma ilustração bem interessante do valor do sangue de Cristo. Dizia ele: imagine você, que você estivesse diante de uma grande balança. Aqui você tem um prato, aqui você tem um outro prato enorme. E aqui nesse prato você colocasse tudo que você sabe e conhece. O mar, as árvores, riquezas, o universo, tudo que você imaginar, todos os homens, tudo aquilo produzido de arte, de dinheiro, de poesia, tudo colocasse aqui, com certeza ficaria pesado.
Se pingasse uma gota do sangue de Jesus aqui, ó, o prato faria isso. Não há nada mais precioso para Deus do que o sangue de Jesus. E você foi salvo por esse sangue. O que se espera de alguém? Que se dedique a Ele, que se consagre a Ele, que seja proativo à vontade dEle, que tenha disposição de servi-lo. Esse é o presente que você deve dar nessa noite ao Senhor, a sua consagração. Até porque também diz o texto de Tiago, capítulo 5, que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E tudo vai ficar, meu querido. Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas que ficam, algumas profundamente irrelevantes, que não faz nenhuma diferença. Ele vai voltar. Agora, em vez de ficar amedrontado, pelo contrário, é celebração, amém, amados? Porque é uma promessa, não uma, mas várias promessas, que diz assim, por exemplo, Judas, lá no versículo 24: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar diante dele imaculados. Está falando sobre a volta de Jesus. É Deus quem vai nos preparar para o encontro, amém ou não? Amém. Então, em vez de ficar amedrontado, não. O que eu tenho que fazer? Dedicar minha vida a Ele. Olhar e saber que Jesus vai voltar, não é? Isso é motivo de celebração e não de medo, de temor, pelo contrário, de alegria. Agora, o texto bíblico nos dá 3 promessas àqueles que se consagram. São mais, mas eu quero só destacar essas 3. A primeira promessa é que o diabo fugirá deles. O texto diz aqui: sujeitai-vos ao Senhor e o diabo fugirá de vós. Existir, o diabo fugirá de vós. O diabo tem medo de gente que se consagra a ele. É gente que faz a diferença, irmãos. É gente que não negocia a sua vida, é gente que não negocia a sua caminhada, é gente que não negocia seus valores, é gente que não negocia a sua vida porque ele já foi comprado. Ele não se vende por seduções, porque ele é do Senhor. Ele é do Senhor. E o diabo tem medo de gente assim. E agora você imagine a fuga espetacular, nós tão fracos, pecadores, limitados, e o diabo fugindo. Por quê? Porque eu aprendi a consagrar a minha vida ao Senhor. E aprendi que na minha resistência a Ele, o diabo foge. Aliás, irmãos, a gente precisa se lembrar que nós estamos em uma batalha espiritual e que o mundo não é playground, não é parque de diversões, é batalha. Nós estamos em meia batalha. O diabo está ativo. Você já reparou que nós precisamos na igreja desenvolver esse dom chamado discernimento de espírito? Porque, irmãos, a gente está vendo tudo muito natural, tudo muito normal, dando rótulos e rótulos e rótulos e rótulos e rótulos para problemas humanos. Diabo não existe, opressão não existe. A coisa são categorias que a psicologia colocou, dizendo que é ciência, etc e tal, e a gente está embarcando nisso. Você tem sua posição, eu tenho minha em relação a isso. A gente vai colocando categorias e tal, inclusive os pais não oram para os seus filhos quando tem dificuldade, já pensam em psicólogo, já pensam em terapia. Nem oram. O seu filho, se não encontrou Jesus Cristo, ele vai ter problema mesmo. Se não tiver um encontro com o Senhor, ele vai ter dificuldades mesmo. E outra coisa, teremos dificuldades na vida, a gente tem que aprender a lidar com isso. Agora não existe mais. Tudo agora são categorias que os homens dizem, homens que jogaram Deus de lado, homens que fundamentaram suas ideias sem Deus, e a gente abraça isso e começa a dizer: isso, seu filho tem isso, nem discernimento para dizer: peraí, isso é do diabo, isso é do maligno, isso é pecado, isso não agrada a Deus. Amados, nós precisamos ter discernimento. Às vezes nós estamos dando dipirona para endemoniado, para curar ali.
E às vezes também tem um exagero de dizer que é demônio quando é doença física. Precisamos ter discernimento. Jesus lá em Lucas, e aí Lucas era médico, Jesus expulsou demônio de um homem que era cego, mudo. E o demônio saiu, a pessoa passou a enxergar e falar. Obviamente, nós iríamos dizer, isso é orgânico. Precisa ter discernimento e autoridade e coragem, né, irmãos? Para dizer que é do maligno. Porque hoje em dia tudo é humano. Não existe mais diabo, não existe mais possessão, não existe mais opressão. Tudo é muito natural. É uma questão que se resolve com tarja preta. É uma questão que se resolve tomando isso e aquilo. Não se para pensar, espera aí, isso é de Deus ou não? Será que não tem um dedo de diabo nesse negócio? Infelizmente, irmãos, não se fala mais a respeito disso. Pelo contrário, no silêncio. E se trata tudo com muita normalidade. E nem se ora, nem se repreende, nem toma posição de enfrentamento. Por isso, quem toma uma posição de consagração tem que ter coragem para ter essa postura de discernimento. Discernimento. O texto diz que o diabo foge. O diabo foge desses. Irmãos, eu não sei, a ignorância é uma bênção, né? Certo, pastor? A ignorância é uma bênção. Eu preguei numa igreja uma vez que o pastor me convidou, estava passando em frente à igreja, fui pregar na igreja dele, etc. e tal, e falei um monte de coisa, depois eu soube que ele era maçom, eu não sabia. Então, a ignorância é uma bênção. Não conhecendo a igreja, a gente prega. Mas às vezes você tem músicas aí que exageram, dizendo que o diabo foge, o inferno vai tremer pelo louvor. Irmãos, louvor não afugenta diabo. O texto diz aqui é de gente consagrada. Não é a música que vai fazer efeito, é sua vida consagrada. Não é frase de efeito, é sua vida consagrada. Deus, o instrumento de Deus sempre foi e sempre será gente, pessoas. Não é estrutura, é gente. Não é o ambiente, é gente. O diabo foge desses. Gente assim é instrumento de Deus para exorcizar esse mundo tão judiado pelo maligno. E gente que faz diferença. O diabo foge. Amém, amados? Olha para o teu irmão e diga assim: se você consagrar a tua vida, você vai ser o instrumento de Deus. E o diabo vai fugir. O diabo vai fugir. A segunda promessa é que Deus vai se achegar. O texto diz aqui, amados: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Mas como nós devemos chegar? Purificar as mãos, hábitos, atitudes pecaminosas, e também purificar o coração. Aqui fala de coração dividido. Limpo de coração, a ideia é de um coração inteiro, íntegro. Impuro é um coração dividido. Um coração dividido. O texto diz que nós devemos chegar com as mãos limpas e o coração inteiro. Não tem que ter reservas. Aqui sim, aqui não. O Senhor tem que ser o dono de toda a casa. Ele que tem que tomar conta de todos os ambientes, plenamente, não simplesmente em alguns aspectos, em alguns ambientes, em alguns espaços, mas todo. Chegar a Ele com o coração íntegro, com as mãos purificadas. E evidentemente, por causa do pecado, dependendo, o seu coração com os olhos lubrificados, em arrependimento e mudança. Amados, lá em Minas Gerais, na cidade de Curvelo, tem algum mineiro aí, não? O Felipe nem levantou a mão, tá vendo? Ele esqueceu que é mineiro. Opa, Felipe é mineiro. Deus abençoe. Felipe é mineiro. Felipe e Lucas, tenho 2 filhos que nasceram em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, lá em Curvelo, tinha um doido, que o povo ficava zombando, brincando com doido. Então dizia para ele assim: ô fulano, você quer um biscoito? Ele dizia: quero, não quero. Ele não batia bem da cabeça.
Acho que era corintiano, né? O pastor já está ali sorrindo, né? Gosta disso, né, pastor? Quero ou não quero? Ofereci alguma coisa para ele, quero ou não quero? Amados, é uma loucura você não entregar a sua vida, se chegar a Deus com o coração dividido, quero ou não quero. Tem que ser o coração inteiro, tem que ser todo o ser. Não reserve, não deixe no seu coração a sua vida, reserva dizendo, aqui Deus não toca, aqui Deus não age. Todo o seu coração, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. O maior tesouro que nós temos na vida cristã é Deus, amém ou não? Amém. É Deus, diz Tozer, tendo Deus e nada mais, a mesma coisa, tendo Deus e tudo mais, é Deus. Som, a pegadinha, obrigado. Tendo Deus e nada mais, a mesma coisa que tendo Deus e tudo mais. Eu tenho aprendido, irmãos, que a única maneira legítima de você usar o pronome possessivo meu é para Deus. Porque tudo aquilo que eu digo meu carro, minha casa, a minha família, minha esposa, meus filhos, isso não é propriedade nossa, não nos pertence, tudo fica, tudo passa. Mas quando você diz o meu Deus, esse é o tesouro eterno, amém ou não? É para todo sempre, é para todo sempre, o resto passa, irmãos. Ainda que seja doloroso falar, minha esposa partiu, mas a palavra meu não comporta, não nos pertence absolutamente nada. Então, um homem que não toma essa posição de consagração, que ainda acha que a vida é sua, a vida é minha, eu faço o que bem entendo, isso é uma loucura, você não é dono de nada, você não é dono da vida, você não é dono de coisa nenhuma. A melhor coisa que você faz é consagrar, entregar a sua vida a Ele, porque Ele cuida de você, Ele é Senhor, Ele é digno. E quando a gente faz isso, Deus se achega. Notem, irmãos, há um Deus ansioso para que você seja alguém que tem intimidade com Ele. Jesus morreu por você, te salvou para quê, meu querido? Acima de tudo, para que você seja íntimo dEle, para você o conhecer, não simplesmente saber a respeito dEle, mas ter intimidade com Ele. Há uma diferença entre saber e conhecer, os irmãos sabem muito bem disso. Eu não sou santista como o fake news de manhã, tá? Vou falar para o Moraes lá, você vai dançar. Fake news, né? Porque o Paulinho é um santista. Cadê o Paulinho? Paulinho, cadê o Paulinho? O Paulinho ali, ó. Ele é da torcida jovem dos Santos. Ele é o mascote da torcida jovem dos Santos. Paulinho é santista. Mas nós sabemos que no Santos teve um camarada chamado Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Marcou 1.256 gols, se eu não me engano. Jogou em 2 times, Santos e Cosmo. Foi tricampeão pela seleção brasileira. Os gols mais bonitos foi contra o Corinthians Futebol Clube. Cada gol lindo. O camarada não era fácil, não. Nasceu em Três Corações, é mineiro, ou foi mineiro. Eu sei essas coisas do Pelé, mas não conheço. Nunca tomei um café com ele, nunca bati um papo com ele. Há uma diferença entre saber e conhecer. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Você foi salvo para a comunhão e intimidade com Deus. Deus te resgatou para você ser íntimo dEle, não distante dEle. Agora, tem que tomar uma posição de se achegar, de submeter, de consagrar a vida a Ele. Esse é o maior presente que nós temos a Deus. O resto, a gente fica valorizando coisas, teologia da prosperidade, olhando para bens. Irmãos, que tolice, irmãos. É Deus. Essa é a prioridade nossa, amém, amados? Deus. Tendo Deus e tudo mais, mesma coisa tendo Deus e nada mais. Deus é o centro e a bênção maior. E a terceira promessa está no verso de número 10. Diz o texto aqui: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O Senhor exaltará.
Exaltar é coisa de Deus, é Deus quem honra. Às vezes a gente recebe um elogio de alguém, a gente fica todo envaidecido. Você imagina você ser honrado por Deus, exaltado por Ele, e Deus exalta para a honra e glória dEle. Exalta gente que na história passada desapercebida, gente que não ia ser nem vista, está na história de Deus, porque Deus está escrevendo essa história por gente irrelevante, por gente desconhecida. A história dos homens é escrita pelos fortes, capazes, ricos, etc, etc. A história de Deus não tem nada a ver. É escrito por Dorcas, uma simples costureira, escrito por pescadores, escrito por gente simples, pelaquela menininha que estava na casa de Naamã, que falou, a esposa de Naamã, se o meu senhor conhecesse o profeta que lá em Israel, que está lá em Israel, ele seria curado. Gente irrelevante, desconhecida, mas está escrito na história de Deus, e Deus vai honrar essas pessoas. Deus vai honrar gente assim. Deus exalta aqui e Deus exalta na glória. Se aqui acontecer, que bênção. Se não acontecer, não importa, o importante é lá, certo? Porque aqui elogios passam, vai embora, se esquece, mas lá não. Você já pensou no final da sua vida você ouvir do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores: venha, servo bom e fiel? Você já pensou se ouvir um negócio desse? Ele sabendo quem é você, ele conhecendo suas limitações, suas dificuldades, mas conhecendo também o seu anseio de servi-lo, de honrá-lo. Já pensou se ouvir isso do Senhor? Deus há de exaltar lá, mas Deus também faz aqui na história. Não poucas vezes, Deus honra os seus. Por exemplo, Hudson Taylor, que foi aquele missionário lá no norte, no interior da China. Hudson Taylor, o testemunho dele de vida é lindo. Ele se converte, Deus coloca no coração dele que ele deveria pregar o evangelho lá na China. Ele era inglês, naquele tempo a Inglaterra era o primeiro país do mundo, mais próximo, mais rico, e China era povinho, né? E ele resolve fazer isso. Então ele pensou, bom, vou estudar medicina, porque eu preciso cuidar das pessoas lá. Então ele fez o curso de medicina, saiu do lugar onde ele morava, que era um local mais nobre, foi morar num local mais pobre, começou a aprender o mandarim lá na Inglaterra, e começou a se alimentar também mais ou menos como os chineses se alimentavam. E quando chegou na China, ele foi evangelizar, ele viu a dificuldade por causa da roupa dele, e ele se vestiu como chinês, cortou o cabelo como um chinês, para evangelizar os chineses. A primeira coisa que a missão soube foi cortar o sustento dele, né? Que ele estava se comportando de maneira inadequada, não estava mantendo os padrões de um inglês. E o Hudson Taylor foi esse camarada que consagrou a sua vida ao Senhor. O irmão dele disse o seguinte: eu vou dar um nome a essa família, eu vou ser político e vou deixar a minha marca, deixar o nome da família na história da Inglaterra, eu vou ser um político. E o Hudson Taylor falou: não, eu vou servir o meu Deus. Se você entrar na enciclopédia britânica dos vultos importantes da história inglesa, você vai ver o nome do irmão de Hudson Taylor, não sei qual o nome dele, se é John Taylor, vamos pegar aí John Taylor. John Taylor, irmão de Hudson Taylor, ele é conhecido por causa de Hudson Taylor. Deus honra, Deus exalta. Agora, naquele dia, irmãos, aqueles que a si mesmos se exaltaram serão humilhados, e aqueles que a si mesmos se humilharam serão exaltados. É bom esperar aquele dia, amém ou não? Porque aqui tudo passa, os heróis de um momento se tornam vilões no outro, enfim, a história humana só olha esses detalhes lá de fora.
Deus conhece a intimidade do coração. E tem muita gente gigante diante de Deus que a gente não conhece. Porque a gente olha palco, a gente olha púlpito, a gente não olha bastidores. Deus sabe. Aqui a Binai, ela está em pé por causa de gente assim que às vezes a gente não se apercebe delas. Está pela senhorinha, a irmãzinha que intercede pela igreja. Está aquela pessoa que não tem cargo, mas ama e serve o Senhor e faz a diferença. Tem gente que funciona só com cargo, né, pastor? Eu não sei, aqui na minha igreja eu sei. Lá na igreja nós temos crente cargado. Só funciona se tiver cargo. Horroroso, né? Cargado, né? Só funciona se tiver função. Agora tem gente que não, que ama o Senhor. Não precisa de cargo. Não precisa de convocação, não precisa de apelo, não precisa de espetáculo. Eles estão sempre aí. E às vezes a igreja nem nota, mas Deus honra. Deus sabe desses. Lá na igreja nós temos algumas pessoas assim. Ontem foi aniversário de uma irmãzinha, nossa igreja, fez 100 anos. 100 anos e um dia. Eles estavam ontem lá na igreja. Houve uma celebração. Os irmãos mais antigos conhecem, chamado Maria Rita. Os irmãos mais antigos, não, da igreja, lá de Guaianazes. Maria Rita. Está inteirinha. Terminou o culto, ela que agradeceu, deu uma palavra. 100 anos, irmão. 74 anos como membro da Igreja Batista de Guaianazes. Ela entrou um pouco depois, né? Chegou na igreja. A igreja esse ano faz 74 anos. Ela não é uma das fundadoras, mas nos primórdios da igreja. Está lá até hoje. E ela diz assim, minha vida foi sempre aqui na igreja. Quando tinha outras coisas para fazer, eu não ia para a igreja. E tá, hoje, irmãos, a gente, a igreja, tal, surgiu qualquer coisa, a gente vai embora, não é assim, irmãos? Lazer, etc. A gente negocia a nossa fidelidade por causa do lazer e tal e tal. Colocamos no mesmo nível, e aí é perigoso, esquisito, quando a gente coloca um culto ao Senhor, como assistir um jogo de futebol, a mesma coisa, irmãos. Isso é vulgaridade. Isso é profanar o sublime. A adoração está acima de tudo. Essa questão da comunhão com os irmãos, essa questão da adoração comunitária, isso tem um valor eterno. O resto fica. E tem gente que negocia. Tem gente que tanto faz. Eu sou livre. Livre para isso? Livre para isso? Esquisito demais. Deus honra a gente assim. E lá na glória, a gente vai ter surpresas. Com certeza. Spurgeon conta uma ilustração interessante. Ele criou uma história para ilustrar essa questão de aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Diz que um pregador, um evangelista, tinha muito sucesso nas suas pregações e tinha o hábito de anotar quantas pessoas se decidiam através dos seus sermões, das suas pregações. E ele colocava no caderno como se fosse contabilidade. Até porque falou, vou lá no céu, né? Reivindicar o meu galardão, né? E tal. E aí, enfim, o caderno dele estava lotado de sucesso nas pregações. E aí ele foi para o céu. Chegou lá no céu, o anjo apresentou o galardão dele, né? Então vamos pensar aqui o galardão em termos de uma mansão, tá? Não é isso, mas vamos pensar. E ele viu que a mansão dele não era tão como ele achava que deveria ser. E ele falou, olha, não é bem assim. Será que não existe erro? Não, aqui não tem erro. Aí ele abriu, olha aqui, olha, e começou a mostrar a contabilidade das almas, entre aspas, das pessoas que tinham se decidido nas suas pregações. Começou a mostrar. Olha aqui nesse dia 100, olha aqui 500, olha, puxa vida, olha aqui e tal. Não tem erro. Falei, não tem algum erro aí, não. A gente falou, não, aqui é céu, aqui não tem erro. Aqui é perfeito. Aí ele, depois de falar, ele falou, é mesmo, né, céu. E começou a se alegrar com o galardão dele e também um galardão, aliás, por estar no céu.
E olhando as outras mansões, ele começou a imaginar, vendo aquelas mansões enormes, né, e viu uma que lhe chamou a atenção. Ele falou, puxa, mas que mansão tremenda. E ele pensou que fosse de Abraão, de Isaac, né, de Paulo, de Daniel, do pastor Ademir, enfim. Começou a olhar aquela mansão e tal. E aí ele perguntou pro anjo, falou, de quem é essa mansão? E aí o anjo disse, essa mansão é daquele cego, surdo e mudo que orava por você enquanto você pregava. Os resultados não eram necessariamente da pregação, mas da intercessão. Gente assim, irmãos, que vive nos bastidores sem procurar visibilidade. Olha, a gente vai ter surpresas de gente que a gente nem notou, mas eram gigantes diante de Deus. Um pastor norte-americano estava fazendo profissão de fé de novos convertidos, gente que ia se batizar. E aí ele começou a fazer as perguntas, e tinha uma mocinha nova convertida, pequenininha, e ele começou a conversar com ela falou da certeza da salvação, que tinha Jesus como Senhor e Salvador, Jesus tinha mudado o coração dela, etc e tal, e o pastor olhou para ela e falou, o que você faz para Jesus? Ela falou, pastor, eu não tenho muito o que fazer, assim, eu não tenho tempo, eu sou empregada doméstica, e desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou descansar, a minha atividade é intensa e eu pouco tempo tenho para me dedicar exclusivamente, sabe, para viver na igreja. E é difícil a minha vida. Mas, pastor, eu faço uma coisa, não sei se é muita coisa, mas eu faço isso. Quando eu vou dormir, meu patrão joga o jornal no lixo, eu vou lá, pego o jornal e levo para o meu quarto e começo a orar. E começo a ver aquelas notícias e começo a orar ao Senhor. E abro lá nos obituários, pessoas que faleceram, e começo a interceder para que Deus console aquelas famílias, leve lá alguém que leva uma palavra de Deus no momento de sofrimento. E abro lá aquelas informações de crianças que nasceram e começo a interceder por cada uma daquelas crianças e tal, e tal, e tal. O pastor começou a olhar para aquela mocinha, e em vez de olhar assim, ele começou a levantar os olhos, era um gigante de Deus. E gente assim que às vezes a gente nem se apercebe. Aqueles que se consagram, Deus vai exaltar. Exaltar é coisa dele. E aqueles que resolvem tomar essa posição de consagração, Deus vai exaltá-los. Você já pensou? Ser exaltado por Deus. E olha, essa honra é uma honra eterna. Aqui as honras humanas terminam numa estátua, num monumento. Já reparou? Fica. Mas a honra que Deus, aquele a quem Deus honra, é para todo sempre. Se você ouvir do Senhor, servo bom e fiel, esse negócio vai estar no seu coração por toda a eternidade, como parecendo aquela sobremesa que você comeu, que você se deliciou, e sempre renovando no seu coração, servo bom e fiel, por toda a eternidade. E não só isso, se fosse só isso, já seria tremendo, mas ouvir ainda do Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Sabe lá o que significa isso? Você sabe lá o que significa entrar na alegria do teu Senhor para todo sempre? Vale a pena consagrar. E se você consagrar, o diabo vai fugir. Se você consagrar, Deus vai se achegar. E se você consagrar a sua vida, Deus vai te exaltar. Esse é o melhor presente que você pode dar à sua igreja. E esse melhor presente é o melhor presente que você dá para você mesmo. E esse presente
é o único que você pode dar para o Senhor, é o seu coração. O fruto não é o que você faz, é o que você é. Entende bem? O fruto é aquilo que você é a extensão do seu coração e da sua vida. Vale a pena consagrar a vida ao Senhor. Nesse aniversário, membros da Igreja Batista aqui, Abinai, consagra sua vida ao Senhor. É o melhor presente que você pode dar à sua igreja. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos. Pastor Ademir. Obrigado. Eu ficaria ouvindo aqui. Não sei se vocês também. Por que parou? Vamos ficar de pé. Deus tem sido bom. Ele é bom. Ele permanece. Essa palavra que veio muito ao nosso coração. Vamos nos consagrar. E eu queria ter um tempo de oração agora. Aproveitando esse aniversário. Senhor, eu vou sair daqui hoje com uma disposição de me consagrar mais ao Senhor. Minha vida de oração. Tem coisa que eu não vou aparecer, não vai aparecer, como o pastor falou. Mas é lá no seu quarto, é lá no seu trabalho. Senhor, um pouco mais parecido com Jesus. Um pouco mais amoroso, um pouco mais paciente, um pouco mais santo, um pouco mais dedicado, mais zeloso. Tudo aquilo que eu for fazer para minha casa, para meu trabalho, as pessoas possam enxergar Jesus. Esse é o papel dessa igreja. Mostrar e levar pessoas a conhecer Jesus através da nossa vida. Uma vida no altar. Vida no altar. E eu queria convidar você agora a orar, fazendo esse tempo de consagração. Fala, Senhor, é você agora, e Deus, feche os seus olhos. Fala, Senhor, eu quero me consagrar. Senhor, nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor. Eu quero me consagrar como homem, como pai, como esposo, Senhor, como servo Teu. Ó Deus amado, nós queremos como Ibinai, como igreja, Senhor, ser uma igreja consagrada, Senhor. Uma igreja que o diabo corre, uma igreja que o diabo não resiste, não se aninha, ele não tem conforto no nosso meio, mas ele cai fora por causa da nossa consagração. Uma igreja que tem intimidade contigo, Senhor, uma igreja que vive um relacionamento profundo contigo, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser essa igreja nos próximos anos. Ó Deus amado, que as pessoas ao olhar para nós como Ibinai, ela possa ver um povo consagrado, um povo cheio do Teu Espírito, um povo parecido com o Senhor, um povo quebrantado, Senhor, um povo que perdoa, um povo liberal, um povo que serve, Senhor. Porque, Senhor Deus, as honras vêm de Ti, Senhor. Ó Deus, nós Te adoramos. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom. Obrigado, Senhor, por esses 31 anos. Obrigado porque é o Senhor quem sustenta. O Senhor é o dono dessa igreja. E nós estamos aqui pela pura graça do Senhor. Ó Deus, recebe a nossa consagração agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Se você está fazendo essa oração, levanta a sua mão e fala, Senhor, eu sou essa pessoa que estou fazendo essa oração. É essa pessoa que está levantando a mão, sou eu. Dizendo, Senhor, eu ofereço o presente nesse aniversário, a minha vida para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. E faz, Senhor Deus, coisas novas no nosso tempo, no nosso tempo de igreja. Ó Deus amado, na nossa extensão, aonde nós temos alcance. Ó Deus amado,
Derrama, Senhor Deus, derrama da tua graça sobre nós e leva-nos, Senhor Deus, para onde o Senhor quer. Ó Deus amado, que não sejam planos nossos, mas o Senhor escrevendo os seus planos em nós, ó Pai. Nós dizemos isso e agradecemos, porque só pela tua bondade é que nós fazemos isso. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Dizer, Senhor, obrigado. Obrigado.